DocFian. Boa noite. Informar, escrever, apurar fatos, ouvir os dois lados da história. Estas são algumas das funções realizadas pelos jornalistas. No DocFian de hoje, falaremos sobre uma das áreas da comunicação, o jornalismo. A jornalista Rita Lizauskas contou como surgiu a vontade de cursar jornalismo. Quando eu estava no colégio, eu acabei participando de um concurso que eles tinham feito com estudantes da TV Cultura. Eles foram na minha escola, propuseram um tema, deram equipamento pra gente, câmera, e eu fui gravar. Eu tinha acho que 16 anos e falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. O caminho para o jornalismo foi diferente para o professor do curso de jornalismo da FIAM-FAAM, Marcelo Salgado. Ele precisou enfrentar o preconceito indo contra a vontade do pai dele, que é engenheiro químico e desejava que o filho seguisse seus passos. Eu ficava escrevendo os poemas nos intervalos, né? E aí eu percebi o seguinte: eu já tenho essa inclinação verbal, eu gosto de poesia, não estou curtindo o curso de engenharia química, de fato não estava, eu aguentei duramente ali 2 anos. Pensei, bem, eu preciso fazer um teste vocacional. Eu fiz e deu tudo na área de humanas, pro horror do meu pai. Mas na minha época havia essa história que o homem, para ser levado a sério, tinha que fazer o quê? Medicina, engenharia, direito. Mas comunicação social, pô, pior do que isso, só filosofia, serviço social, teatro. Mas comunicação social já era ruim bastante. De acordo com a pesquisa realizada em 2009 pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, 7.000 profissionais se formam por ano. Gustavo Poloni, diretor de redação da revista Galileu, e Marcelo Salgado falam sobre as possibilidades de atuação após o redirecionamento das verbas publicitárias para a internet, movimento que acontece desde 2011 nos Estados Unidos, onde essa verba já era maior na internet do que nos jornais impressos. Aqui no Brasil, 2002, 2003 foi quando houve essa virada, 2012, 2013. Então já houve esse ponto de virada, já está na cara que a internet é fundamental para o jornalismo, e aqueles alunos não tiverem muita intimidade, não tiverem muito interesse por internet, esses vão ter dificuldade. Uma opção que ficou muito grande para quem está se formando é trabalhar com comunicação corporativa, né? Seja em assessoria de imprensa ou nos departamentos de comunicação das empresas. Virou um mercado que é muito grande e muito cobiçado pelos jornalistas, que tem um plano de carreira mais bem definido do que numa redação, normalmente paga mais, normalmente paga bônus. São coisas que a gente não vê muito no jornalismo. Nos últimos anos, a profissão passou por mudanças. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que o diploma de jornalismo não é mais obrigatório. Mesmo com a nova regra, a Associação Nacional de Jornais orienta as empresas a contratarem profissionais graduados. O diploma, ele pode ser opcional, sim, ou então ele pode ser uma pós-graduação. O que importa é que tenha um cara que escreva bem, que tenha boas pautas, que tenha boas ideias, que tenha bons contatos, que apure bem reportagem, se ele é jornalista ou não. Conheço jornalistas muito bons que não têm diploma e jornalistas muito ruins que têm. Mas eu acho que o diploma é importante porque você tem que aprender a técnica, você tem que aprender ética. Eu acho que a faculdade ainda é um lugar muito importante para a gente aprender a profissão, a função. A estudante do 2º semestre de jornalismo da FIAM-FAAM, Amanda Santana, dá sua opinião sobre a polêmica. Eu não acho exatamente que desvalorizou o jornalista. Mas eu acredito que a oportunidade de trabalhar na área deveria ser mantida só para profissionais formados. Segundo a publicação do jornalista Carlos Alberto de Franco, em 31 de agosto de 2015 no Estadão, abre aspas. Jornalismo sem alma e sem rigor. É o diagnóstico de uma doença que contamina inúmeras redações. O leitor não sente o pulsar da vida. As reportagens não têm cheiro do asfalto. É preciso reinventar o jornalismo e recuperar num contexto muito mais transparente e interativo as competências e a magia do jornalismo de sempre. Fecha aspas. Existem 3 coisas que são muito importantes para jornalista e nem sempre todo jornalista atende todas elas, mas se você atende 2 delas, você já é um grande jornalista, tá? As 3 coisas são: 1, saber escrever bem. É importante para a profissão você saber escrever bem. 2, você saber apurar bem, que é você ligar para as pessoas, entrevistar bem, arrancar delas a informação que você precisa, ir atrás de números e dados e trazer informação. Faz uma reportagem mais rica que a informação pura. E a terceira é ter boas sugestões de pauta. Eu acho que o jornalista tem que ser ético. Toda vez que ele vai fazer uma matéria, checar isso várias vezes, ouvir o outro lado, ir atrás do outro lado para saber o que ele acha, porque a história nunca tem uma versão só, né? E que todos têm que estar na matéria dele.
Baseado nessas declarações, nossos entrevistados falam sobre a qualidade do ensino superior na área de jornalismo. As faculdades estão formando bons profissionais, principalmente na Faculdade FIANFAN, que tem excelentes jornalistas renomados no mercado, como Renata Fã, Sandra Nemberg, Ana Maria Braga. A FIANFAN possui um quadro de professores formados em ótimas faculdades com uma bagagem para ensinar e inspirar os alunos. Eu acho que duas coisas sobre o curso de jornalismo. É muito longo, não tem o que ensinar em 4 anos, não tem por que ter 4 anos de curso. Você vai ensinar português? Tá bom, mas supostamente o cara que chega ali na faculdade, ele já escreve razoavelmente bem, pelo menos, né? E os professores, algumas vezes, eles são desatualizados em relação ao que está acontecendo no mercado. Não estou falando que são todos, obviamente, tem alguns que eu conheço que são muito bons, mas alguns também são um pouco despreparados. A aula de jornalismo digital, que é a única aula que eu estou dando esse semestre para 5 turmas, 300 alunos, é nova aqui na faculdade. Isso é um indício claro de que a grade curricular, as emendas do curso de jornalismo estão modificando-se, que é um bom sinal. O curso precisa ser atualizado, sim. Eu acredito que, de forma geral, particularmente a FIAN, que está de fato mostrando que está atento ao que está acontecendo com essa nova disciplina de jornalismo digital, mas as faculdades, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu conheço, e a FIA em particular, sim, tem condições de formar bons jornalistas hoje. Não adianta você achar que você vai passar 4 anos na faculdade que você vai sair de lá um bom jornalista se você não lê bastante, se você não consulta outras fontes de informação além da grande imprensa. Então eu acho que a faculdade é só metade da formação do jornalista. A ética jornalística recai em um tema que gera muita discussão: a imparcialidade do jornalista. Bom, para mim nenhum jornalista é imparcial. E isso já começa quando eles selecionam a notícia que vai chegar até o público. As informações passadas pelos jornalistas têm a intenção de persuadir o público, de acordo com os interesses do veículo. Dificilmente eles vão falar mal de alguma empresa que os patrocina. A imparcialidade do jornalismo é um mito, porque uma revista ou um jornal ou um canal de TV, ele é sempre parte de um grupo que tem interesse. Nada é imparcial. Sempre que a gente passa pelo filtro de alguém, e as empresas têm filtro, e os jornalistas têm filtro, as pessoas têm filtro. Você tem um filtro, eu tenho um filtro, todo mundo tem um filtro. Você já tem uma opinião, então nunca é tão imparcial assim, né? O que o jornalismo tenta fazer, nem sempre com maestria, mas é uma missão grande, assim, é ouvir os dois lados da história. Segundo pesquisa realizada neste ano pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil ocupa a posição de número 99 no ranking da liberdade de imprensa, 12 posições acima do resultado de 2014. Com essa coisa da internet, eu acho que é mais fácil você ser livre, porque você, de repente, você é que está gerando a tua notícia. Só que você, mesmo sendo, de repente, o seu próprio empregador, você tem que ter essa coisa de a responsabilidade. Não vai ter ninguém para te contratar um advogado. Se você for um blogueiro, por exemplo, e você difamar alguém, não vai ter nenhuma empresa grande que vai te ajudar. Então você, ao mesmo tempo que é mais livre, você também está mais vulnerável. Então eu acho que você tem que ter esse cuidado. Sim, claro que sim. Por enquanto existe liberdade de imprensa no Brasil muito bem prevista em lei, e qualquer movimento na direção de democratizar a imprensa, na verdade, é uma maneira de regular, sim, tentar controlar para onde as verbas governamentais estão indo e, com isso, tentar intimidar os produtores de conteúdo jornalístico, tipo, o governo, os maiores investidores para publicidade do país, como é que o governo obtém dinheiro? Impostos, via impostos, ou imprimindo dinheiro, né? Quando imprime dinheiro, estraga a moeda e isso cria inflação. Eles tiram o nosso dinheiro e redistribuem. Agora, se essa redistribuição necessariamente vai levar algo positivo, é outra história. De acordo com a pesquisa realizada por Roseli Fígaro, coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, os produtos jornalísticos impressos, televisivos e radiofônicos são feitos de maneira completamente diferente do que há cerca de 20 anos. O jornalista, hoje em dia, ele é muito importante, principalmente porque a gente está vivendo um período muito difícil, de muito ódio, de muita intolerância, das pessoas não conseguirem ouvir o contraditório, não conseguirem ouvir o outro lado. Então, o jornalista é muito importante para tentar abrir um canal de discussão. Não importa se as pessoas vão ouvir ou não. Eu vejo com muita preocupação
essa crise que está acontecendo no jornalismo, que é uma crise dupla, porque é uma crise econômica e política, que o país inteiro está sobrevivendo, mas é uma crise muito particular do jornalismo, porque essa coisa de as pessoas acessam a internet e acham que não precisam mais comprar revista, porque o conteúdo está todo lá e tal. Eu vejo com muita preocupação, porque quando você reduz o poder de fogo da imprensa, se eu não consigo fiscalizar o tempo inteiro, existe uma máfia que cobra propina para liberar alvará de construção em prédios, como aconteceu em São Paulo, você dá mais espaço para que isso aconteça. Se você não consegue se dedicar a uma história durante meses, porque várias vezes um furo, né, uma reportagem que vai trazer uma informação à tona pela primeira vez, você não consegue numa hora. Você conversa com uma pessoa, conversa com outra, a pessoa não quer falar com você fica esperando ela na porta do escritório, você pega ela na saída do prédio para falar, então, eu queria falar com você sobre um assunto. E o cara sai correndo. É uma coisa que demanda tempo, que demanda trabalho, que demanda paciência. Não faz da noite por dia. Isso é muito raro hoje no jornalismo. Eu vejo com preocupação porque a gente diminui o poder de fogo da imprensa e aumenta a chance de ter mais coisa ruim acontecendo que não vem à tona. E que são coisas que prejudicam a sociedade em geral, né? O jornalismo está entre as profissões mais arriscadas para se exercer. Em 2013, o Comitê para a Proteção aos Jornalistas, CPJ, divulgou que só no Brasil ocorreram 3 homicídios de profissionais da área de comunicação, e 95 em todo o mundo. O Serviço de Proteção também afirma que a maioria das investigações se dedicavam à corrupção e 48% sobre criminalidade. Eu acho que trabalhar no Brasil é mais seguro do que trabalhar no México da vida, onde tem uma disputa ali de tráfico de droga muito forte na fronteira, e eles assassinam jornalistas com alguma frequência. Se você cobre moda, a chance de ter algum problema é bem menor do que se você cobre polícia, se você acompanha batida do BOPE em morro no Rio de Janeiro, sabe? Lá você tem muito mais risco, obviamente. Se você é um jornalista de guerra, a sua chance de morrer é muito maior do que o cara que faz decoração. Eu acho importante se arriscar para fazer bons furos de reportagens, até porque um jornalista que faz grandes furos, eles são renomados no mercado. Mas eu não acho que toda reportagem vale o risco, porque não é só o jornalista. Uma reportagem ela é feita pela equipe, então eu me arriscaria até o ponto que eu estivesse vendo que a nossa segurança não estaria sendo comprometida. Para finalizar nosso documentário, Marcelo, Rita e Gustavo dão conselhos para os futuros jornalistas. Não basta mais escrever bem, não basta mais ser verbalmente capacitado para ser um bom jornalista, você precisa ter um mínimo conhecimento técnico, exatamente porque está tudo caminhando na direção do digital. Então, se você apenas tiver um bom texto, se não apenas tiver um bom texto ou apenas falar bem, certo? Essas coisas não serão mais garantias de empregabilidade, né, de um bom emprego ou de estabilidade de emprego. Hoje em dia você precisa ter o conhecimento técnico, sobretudo a respeito das tecnologias digitais também. Eu acho que o jornalista ele é um cara que tem que ser muito antenado, tem que estar muito ligado em tudo que está acontecendo. Ele tem que ter um jogo de cintura muito grande para poder falar de vários assuntos. Tem que ler muito, não só revista, jornal, mas livros, tem que ter referências. Minha recomendação é se prepare porque a competitividade é grande e o nível dos profissionais é cada vez melhor. Qual foi a minha dificuldade que virou depois a minha facilidade? Essa coisa de ser muito cara de pau e de pedir emprego para as pessoas e insistir, falar que eu dava conta e pedir uma chance, e as pessoas acabam te dando uma chance e daí você vai. O meu conselho é seja cara de pau. Para quem tem sangue nos olhos e a faca nos dentes, as portas do mercado sempre se abrem. O Doc FIAN foi uma produção realizada pelos alunos do 6º semestre de Rádio e TV do Centro Universitário Unifian-FAAN. Direção, Cristiano Ferrer. Roteiro, Wellington Gomes e Caroline Keiko. Produção, Célia Andrade e Leandro Scopelli. Produção técnica, Bruna Mangelli. Apresentação, Guilherme Ferreira. Agradecimentos, professor Marcelo de Matos Salgado, Rita Lizauskas, Gustavo Poloni e Amanda Santana.